Olá pessoal, tudo jóia? A pedido dos seguidores, venho aqui explicar o que é crime permanente, tá? O crime permanente é aquele no qual o momento da consumação se estende no tempo por vontade do agente, como por exemplo em situações de sequestro, que está disposto no Código Penal. Sua consumação, nesse caso, se dá com a retirada da liberdade da vítima, mas o delito continua consumando-se enquanto a vítima permanecer sob o poder do agente. Nos crimes permanentes, o prazo da prescrição punitiva somente começa a correr quando cessar a permanência, conforme disposto no artigo 111, inciso 3 do Código Penal. Assim, por exemplo, enquanto a vítima do sequestro encontra-se encarcerada, o prazo prescricional não começa a correr. Isso somente se dará quando o ofendido for liberado do cativeiro. Além disso, é importante ressaltar que se entrar em vigor uma lei penal gravosa durante o período de permanência, ou seja, durante o prolongamento da consumação, ela se aplicará ao fato conforme consta na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Outro ponto importante a ser ressaltado é a questão da prisão em flagrante e também da competência territorial. Enquanto durar a permanência, fica caracterizada a situação flagrancial, de modo que o agente pode ser preso em flagrante delito. Nos crimes permanentes em que a consumação estender-se por vários foros, qualquer destes será competente para o processo e o julgamento do fato, conforme dispõe o artigo 71 do Código de Processo Penal, prevalecendo o local em que ocorrer a prevenção. Em relação à classificação dos crimes permanentes, é necessário lembrar que há crimes necessariamente permanentes e crimes eventualmente permanentes. Os necessariamente permanentes são os que têm a sua consumação estendida no tempo como requisito essencial do tipo penal. Por outro lado, os eventualmente permanentes são aqueles cuja conduta típica pode ou não ser prolongada no tempo. O exemplo prático no crime necessariamente permanente é o caso do sequestro, como a gente já viu. E no caso dos eventualmente permanentes, por exemplo, nós temos a usurpação de função pública, já que o usurpador pode fazê-lo de modo instantâneo, como o particular que se faz passar por funcionário público por um breve período de tempo, ou de modo prolongado, quando a gente finge ser funcionário público por vários dias. Por fim, é preciso ter cuidado para que não haja confusão em relação ao crime permanente e ao crime continuado. Apesar de ambos os conceitos serem parecidos, existe uma distinção que precisa ser analisada. O crime continuado ocorre quando a prática de dois ou mais crimes que estão ligados entre si, segundo certas condições definidas pela legislação. A continuidade delitiva configura-se quando o agente, mediante duas ou mais condutas, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, dão continuidade ao primeiro, conforme aponta o artigo 71 do Código Penal. Pois é, gente, esse é o breve vídeo que eu fiz para vocês para explicar o que é crime permanente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam aí o vídeo, continuem aqui me seguindo no Instagram e se inscrevam lá no meu canal do YouTube, tá, gente? Um forte abraço e até a próxima.